Oi, gente, boa tarde. Vamos dar início à nossa apresentação de saúde ocupacional. Nós ficamos com o tema as doenças dos coveiros e como docente nós temos o professor Ramon Evangelista e como discentes Thalita Selle, Tiffany Ellen e Williana Kaline. Bom, Ramazini ele inicia o capítulo dizendo que antigamente a tarefa dos enterradores e dos empregados das pompas fúnebres era preparar o corpo dos mortos, lavando-os, untando-os, cremando-os e guardando suas cinzas em urnas. Já atualmente, esses corpos eles são levados aos templos ou aos cemitérios, onde os coveiros os sepultam. Quando os coveiros eles descem a essas sepulturas para depositarem outros mortos, eles se expõem a perigosas doenças como febres malignas, morte repentina, caquexia, hidropisias, catarros sufocantes e outras doenças muito graves. E ainda tem também o ar sepulcral, que é perigoso para os coveiros, porque vicia sua massa sanguínea. O que compele o homem a desempenhar a função de coveiro é a sua própria necessidade, por indigência, ou seja, a sua situação de pobreza. Ramazini ainda fala que existem sepultadores e incineradores que manipulam cadáveres, ou seja, eles os roubam. E ao abrir e fechar as tampas das sepulturas e nelas entrarem, eles acabam contraindo doenças, como foi o caso de um coveiro bastante conhecido chamado Piston, que havia enterrado um jovem luxuosamente vestido e com sapatos novos. Pouco depois ele lembrou que a entrada do templo estava aberta, foi até o túmulo, retirou a lápide, entrou e mal acabara de descalçar o morto, caiu sobre ele, expirando imediatamente, e assim pagou seu crime de violar sepulturas. Nas cidades e povoações da Itália, as famílias elas possuem tumbas nas mais nobres igrejas, enquanto a plebe eles colocavam os mortos amontoados dentro de grandes sepulcros nas suas paróquias. Porém, o péssimo odor nas igrejas ele era aspirado com grave perigo devido à quantidade de sepulturas e à frequência de suas aberturas. Por isso que eles espalhavam incensos e perfumes dentro dos templos. E Ramazini finaliza dizendo que é justo velar pela incolumidade dos coveiros, mas tomando algumas precauções para que padeçam menos prejuízo no seu trabalho funerário, e que se sofrem de outra doença, é preciso curá-la com muita prudência. Ele diz ainda que cada vez que teve de tratar dessa classe de homem, foi parcimonioso, cauteloso na sangria, pois o sangue dos coveiros ele é parecido com o de cadáver e quase da cor da sua face. Exposição dos coveiros aos riscos ocupacionais. De acordo com a Ramazini, o risco ocupacional que se liga diretamente às patologias contraídas pelos coveiros é o risco biológico. O risco biológico se trata da possibilidade de um trabalhador entrar em contato com algum agente biológico patogênico, como, por exemplo, bactérias, vírus, fungos, parasitas, que em contato com o nosso organismo podem causar doenças ou alergia. No caso dos coveiros, o meio de maior contração é pelas vias respiratórias, porque uma vez que o coveiro desce a sepulcro sem as devidas proteções, acaba aspirando o ar impuro da atmosfera e expõe-se a diversas doenças graves potencialmente letais e inabilita-os para exercer sua função. Ramazini frisa também a consequência dessas patologias e o que isso traz e implica na vida dos coveiros. Temos como, por exemplo, a face cadavérica, a pele amarelada e os catarros sufocantes, além de mortes repentinas. Ele aconselha também a essa classe trabalhadora para que tenha cuidado ao contrair outros tipos de doenças, devido ao vício do ar em suas massas sanguíneas, ou seja, potencialmente, se esses trabalhadores viessem a adquirir outras patologias, não teriam imunidade suficiente para combatê-las, justamente por causa do vício do ar em suas massas sanguíneas. Falando um pouquinho sobre o adoecimento dos coveiros nos dias atuais, Silva 2019, através de suas visitas, com observações e também registros fotográficos, identificou que os coveiros e os auxiliares estão expostos a todos os riscos ocupacionais, né? O risco químico, físico, ergonômico, de acidentes e o risco biológico, sendo para ele o risco biológico mais preocupante, devido ao contato com o cadáver e os objetos contaminados durante a exumação.
De acordo com Costa, Lira e Vasconcelos, 2015, uma das principais queixas feitas pelos coveiros se remete à precarização do trabalho, que é a falta de infraestrutura, uniforme adequado, equipamentos de proteção e segurança, insalubridade e a falta de conforto, além da possibilidade de plantões diurnos, inclusive nos finais de semana e feriados. Segundo o Cativo e o EI 2015, os trabalhos são executados a qualquer hora do dia, independentemente se chove ou se faz sol, o que pode resultar em danos à saúde desses trabalhadores, né? A longa exposição ao sol pode fazer com que esses servidores eles se sintam fadigados no decorrer do dia e a alta temperatura torna o trabalhador vulnerável a várias doenças, como doenças de pele, problemas pulmonares, doenças cardíacas e especialmente doenças ortopédicas, né, que são desencadeadas pela força física que o trabalho exige. Santos e Almeida, 2017, acrescentam ainda que há possibilidade desses profissionais adquirirem algumas outras patologias, como doenças oncológicas, herniárias, lesões musculoesqueléticas, enfisemas alérgicos ou de contato, surdez, asma e outras doenças respiratórias. Inclusive, Kovacs e colaboradores de 2014 destacam que esses riscos, né, podem se estender, inclusive, aos familiares desses profissionais. Fraga 2015 diz que as exigências físicas impostas da realização das atividades nos jazigos obrigam a permanência prolongada do trabalhador na postura semicurvada. Também tem os movimentos contínuos, né, repetitivos, e tem EPIs incompatíveis com o trabalho executado, o que contribui para os achados de Silva 2019, onde quase metade dos coveiros e auxiliares entrevistados, 47,5%, afirmaram doenças ocupacionais decorrentes de movimentos repetitivos, uso de força, levantamento e transporte de pesos em excesso, sendo que destes, 66,7% afirmaram sofrer de dorsalgia, né, que é dor nas costas, e 22,2% de lesão por esforço repetitivo, LER. E aqui nós temos uma tabela na qual o Silva 2019 associa os riscos, né, risco químico, físico, biológico, ergonômico e de acidentes, com as suas causas, consequências e também traz algumas recomendações. E aqui estão as referências que nós utilizamos no desenvolvimento do nosso trabalho. E é isso, gente. Muito obrigada pela atenção de vocês. Caso vocês tenham alguma dúvida, aqui estão os nossos e-mails escolares. Vocês podem entrar em contato conosco. Muito obrigada mais uma vez.